Leila Pereira escancara a vontade do Palmeiras em se livrar de Dudu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as últimas sobre a novela envolvendo o atacante, que é alvo do Cruzeiro, e fala também sobre a possibilidade de Coutinho pintarem um rival do Vasco. O Botafogo e o Fluminense estão interessados no meia atacante. Tem mais uma importante no Cruz Maltino. Há quem garanta que Payet está de saída do clube. Custo-benefício ruim. Será? Bora falar também sobre o Corinthians e a busca por goleiros. Trago uma atualização em relação ao Santos e repercuto uma informação do craque Neto a respeito do interesse em Tadeu. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Chelsea tomando um chapéu do Wolverhampton por jogadores brasileiros e a chance do Zé Rafael pintar em um clube mineiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. A live dessa segunda-feira começa às 7 da noite, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero trazer novidades a respeito do Grêmio. O tricolor está desistindo da contratação de Pedro Raul, centroavante do Corinthians. O problema é financeiro. É que o atacante ganha 700 mil reais por mês e o Corinthians não está disposto a ajudar com o pagamento dos salários. Por falar no Grêmio, quero contar também que o clube cogita transformar o estádio do Caxias, em Caxias do Sul, como a sua base até que a arena do Grêmio possa voltar a receber jogos. Grêmio que já atuou em Cariacica, já teve também no Couto Pereira em Curitiba, trabalha agora com esse novo objetivo. Grêmio que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro desde o retorno depois das enchentes. Para falar a verdade, não é que não venceu, ele perdeu todos os seus 3 jogos. Quero falar agora sobre o futuro de Zé Rafael. Será que ele vai ser mais um a deixar o Palmeiras? Nas últimas horas, o pessoal da ESPN trouxe as notícias, ou trouxe a notícia de que Cruzeiro e Atlético Mineiro monitoram com atenção o futuro do jogador, que andou se estranhando com torcedores do Palmeiras. Primeiro pelas redes sociais e depois no jogo contra o Vasco, em que ele marca um gol. O gol é anulado, mas antes da anulação, houve uma comemoração do Zé Rafael, meio que endereçando xingamentos aos torcedores. Os jogadores do Palmeiras se apressaram para colocar a mão na boca dele para que esses xingamentos não pudessem ser lidos. Palmeiras assegura que não há propostas oficiais pelo Zé Rafael, somente sondagens, especialmente de fora. O Oriente Médio é um local que demanda ou que acompanha de perto a situação do Zé Rafael já há algum tempo. Se uma proposta muito boa aparecer, pode até haver negócio. Caso contrário, ele permanece no clube. Meio-campista contratado na era Alexandre Matos, cujo vínculo se encerra em 2026. E diante da enorme reformulação pela qual passa o Palmeiras, eu já não descarto mais a saída de ninguém. O Endrick foi embora, Luiz Guilherme da mesma maneira, o Luan já se despediu, o Dudu está à beira de sair. A gente vai tratar sobre o Dudu daqui a pouco. Ainda há a possibilidade de proposta do Rony, enfim, uma reformulação como a gente ainda não havia assistido no Palmeiras de Abel Ferreira. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que virou alvo de 2 rivais do Vasco. John Textor, dono da SAF do Botafogo, e o Fluminense manifestaram a intenção de contratá-lo. O Botafogo foi além, já apresentou proposta oficial e está disposto a pagar muito mais do que o Vasco. A informação sobre o interesse do Botafogo foi trazido nesta segunda-feira pela jornalista Mariana Fontes, que é apresentadora de um programa no Sport TV. Ela contou que o Textor tem a intenção de contratá-lo. A notícia é real. O Textor já, por meio dos seus representantes, já abriu conversas com o staff de Felipe Coutinho, com Kia Jurabchan e companhia, e está disposto a pagar muito mais. Perguntei por uma fonte vascaína se essa situação preocupa, e a resposta foi: se o Coutinho estiver preocupado apenas com a grana, é possível que ele vá jogar no Botafogo. O Fluminense ainda não fez oferta oficial, mas também tem seus atrativos. Só para completar, as negociações entre Coutinho e Vasco acontecem há vários dias. No sábado houve uma reunião entre o presidente Pedrinho e o Felipe Coutinho. O Coutinho quer entender que o Vasco vai ser capaz de montar um time bacana, para que ele possa jogar não apenas para disputar o rebaixamento ou para lutar contra o rebaixamento. Só para completar, o Botafogo já afirmou que, além da grana alta, topa fazer com que o Coutinho tenha 2 pedidos atendidos: as contratações de Alex Teixeira e Souza, 2 ex-companheiros do Coutinho no Vasco, 2 atletas que, se o Coutinho fechar com o Cruz Maltino, também retornariam. Só para completar sobre o Botafogo, Tiquinho Soares é o mais novo jogador a estender seu contrato.
O vínculo se encerrava em dezembro de 2025, embora houvesse na possibilidade de prorrogação do contrato. Para falar a verdade, o contrato se encerrava no fim desse ano e haveria uma possibilidade real de prorrogação do contrato, tudo indicava. Bastava ele participar de um determinado número de jogos para que esse contrato fosse prorrogado. Para acabar com qualquer possibilidade, o Botafogo se acertou com o Tiquinho e estendeu o contrato até dezembro de 2026. É o terceiro jogador importante que passa pelo mesmo processo. Antes, Marlon Freitas, que era alvo do Vasco, e Júnior Santos, que era alvo do Cruzeiro, também haviam dito sim e tiveram seus vínculos estendidos, obviamente com aumentos salariais. Bora falar agora sobre o Chelsea, que acaba de tomar um chapéu por um jogador brasileiro do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 17 anos de idade. Na semana passada, tudo certo entre Chelsea, Pedro Lima e Sport. 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Sport tinha 70% dos direitos econômicos, mas ia morder 10% dos empresários. Até que no fim de semana o Wolverhampton apareceu com condições melhores. Uma fonte minha no Sport, o presidente do Sport, o Yuri Romão, ele admitiu que ele disse que não pode falar em cifras, mas que a oferta do Wolverhampton muito superior. Ele repassou esses números para o Chelsea e acabou fechando com o clube inglês que é rival do Chelsea. Pedro Lima se muda para lá nos próximos dias, assim que completar 18 anos de idade, em um negócio bem superior aos 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Segundo o presidente Yuri Romão, o Sport conseguiu o valor que considerava justo. E se o Pedro Lima já era a maior venda da história do futebol nordestino, agora com cifras maiores, essa situação vai só se tornar ainda melhor pro Leão. Bora falar agora sobre Dudu. A novela envolvendo o atacante palmeirense viveu capítulo super importante nessa segunda-feira. É que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu entrevista ao Sport TV, deixando bem claro que não conta mais com o Dudu. Separei as principais frases, abre aspas. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Não posso obrigá-lo a sair, mas acredito que o ciclo dele no Palmeiras chegou ao fim. O Dudu tem o direito de voltar atrás, mas eu não gostaria que isso acontecesse. Eu dei o de acordo, o Cruzeiro também deu, e espero que o Dudu faça o mesmo. Fecha aspas. A Leila, em outro trecho da entrevista, também lembrou que é a segunda vez que o Dudu pediu para sair. Ela garantiu que foi o Dudu quem armou toda a negociação, foi ele quem procurou o Cruzeiro, foi ele quem procurou o Anderson Barros, foi ele quem procurou a própria Leila para comunicar que não queria ficar. E ela relembrou que em 2020 foi o Dudu quem pediu para ser negociado por um empréstimo para o Alduail. E ela completou, lembrando que na oportunidade, sem o Dudu, o Palmeiras conseguiu se sagrar campeão da Libertadores da América, dando a clara dimensão de que ninguém é insubstituível e de que o Palmeiras vai continuar sendo forte sem o atacante. Só para contextualizar, essa entrevista muito forte, deixando claro que ele não faz parte dos planos, veio pouco depois de eu publicar o vídeo aqui dizendo que o Abel não quer contar com o Dudu, a relação entre eles é péssima, foi por isso que o Abel decidiu cortar o atleta. Dudu que está sem clima também com os jogadores. Será que o Dudu vai continuar no Palmeiras, mesmo contra a vontade da presidente, do técnico e até de alguns atletas? Só para colocar ainda mais lenha na fogueira, o presidente da Mancha, Jorge Luiz, disse o seguinte nas últimas horas, abre aspas, o Dudu tem que vir a público para contar aos 20 milhões de palmeirenses as coisas que ele nos disse. O Dudu disse que vai se pronunciar amanhã, terça-feira. Tem muita coisa grave que ele nos falou. Fecha aspas. Que poderia ser tão grave que o Dudu contou aos integrantes da Mancha que ainda não veio a público. Você tem alguma suspeita? Use o espaço para comentários só para lembrar. O Cruzeiro tem afirmado que segue com a proposta de pé, aguardando o atacante. Tem gente cravando que o Dudu desembarca nessa terça-feira em Belo Horizonte. Até o final da tarde dessa segunda-feira, essa não era ainda a informação oficial. O Cruzeiro ainda aguarda por uma posição do Dudu, esperando que ele feche para se tornar reforço. E o interesse de Fluminense e Botafogo em Felipe Coutinho não é a única péssima notícia para o torcedor do Vasco nessa segunda-feira. De acordo com o portal RTI Esportes, Payet pode deixar São Januário. Informação do portal dá conta de que, na avaliação de Pedrinho e companhia, o custo-benefício do francês é muito ruim. Cara que se machuca demais, salário altíssimo e pouca utilização em campo. Vale a lembrança de que o Payet ganha R$1,5 milhão de reais mensais e está entre os jogadores mais pagos do futebol nacional. Importante contar, de acordo com a RTI Esportes, que vai haver um processo de fritura para
fazer com que o Payet se sinta na necessidade de procurar outro clube. Recentemente, ele teria sido sondado por um clube grego. Entrei em contato com uma fonte importante do Vasco para saber o que há de verdade nessa história. E a resposta foi, abre aspas, não tem nada nesse sentido. Posso assegurar para você. Então, uma pessoa do departamento de futebol do Vasco assegurando que não tem nenhuma insatisfação do Vasco para com o Payet. Acho que seria um enorme equívoco do Vasco abrir mão de um dos poucos jogadores com qualidade, especialmente diante da enorme dificuldade que o Vasco tem para buscar reforços e para fazer um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Mas queria saber a sua opinião. Você acha que o problema é o Payet? Se o Pedrinho negocia o meio atacante francês, ele acerta, erra? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião. Só para complementar, Payet participou normalmente do treino com bola nessa segunda-feira, mas ainda não deve ter condição de jogo para a partida contra o Juventude no meio de semana. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e contratações. Os dois alvos para o gol, um já conhecido, o Santos, goleiro do Fortaleza, o outro, o Tadeu, do Goiás. Pelo menos foi o que garantiu o Neto em seu programa na TV Bandeirantes nessa segunda-feira. Tenho notícias sobre os dois goleiros. Primeiro, sobre o Santos. Nesse domingo, o pessoal do GE chegou a dizer que as negociações entre Corinthians e também Fortaleza estavam avançadas. Procurei o presidente / CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ele disse, Nicola, não há nada disso. Negociações estão bem longe de serem concluídas, tem muita coisa a ser discutida. A verdade é que o Corinthians não chegou perto do $1 milhão que o Fortaleza quer. Diante desse cenário, não há chance próxima de um acordo, a menos que o Corinthians melhore consideravelmente sua oferta. Sobre o Tadeu, vocês vão lembrar dele, goleiro do Goiás, já foi especulado em vários clubes grandes de futebol no Brasil. Excelente opção, mas, porém, contudo e todavia, também quero contar para vocês que é um negócio para lá de complexo. O Tadeu é mais do que um líder do time, ele é o super identificado com o Goiás, tem muito tempo de casa, já reforçou o desejo de encerrar sua carreira por lá e exercer até alguma profissão ligada ao Goiás pós-futebol. Mais do que isso, o Goiás é um dos líderes da Série B do Brasileiro e tem no Tadeu seu grande alicerce, sua grande fortaleza. Time que não tem dívidas, que paga salários absolutamente em dia e que só vai topar liberar o Tadeu por cifras muito, mas muito altas. Bem mais altas do que os 5 milhões e 300 mil reais que pede Fortaleza para negociar o goleiro Santos. Também não sei se para o Santos e para o Tadeu seria bacana se mudar de clube para disputar posição, afinal de contas, no gol só joga um. Então acho difícil que essa negociação aconteça, especialmente depois de conversar com uma pessoa do Goiás, a pessoa assegurou. A frase que a pessoa disse foi a seguinte, deixa eu até achar para ler para vocês, acho importante para que vocês possam também ter uma ideia e tirar as próprias conclusões. Perguntei se tinha alguma chance de negócio e a resposta foi, vai precisar de um caminhão de dinheiro. Não quis falar em cifras, mas foi essa a consideração. Só para arrematar, é importante que o Corinthians acelere esse processo de busca por um goleiro, porque vem da Inglaterra a notícia de que o Nottingham Forest pretende pagar nessa semana os 4 milhões de euros de multa rescisória. Antes, só quer submeter o atleta a exames médicos. O Carlos Miguel deve fazer esses exames em São Paulo, se aprovado, ao depósito dos 4 milhões de euros e o negócio será dado como concluído. Tem mais duas. Guilherme da Costa é o novo preparador físico do Corinthians, trabalhava no Curitiba, e Guilherme de Oliveira é o novo nutricionista, trabalhava no Grêmio. E o Timão não pagou os 5 milhões e 800 mil que devia ao Santos Laguna, clube mexicano. Havia dado um prazo de 15 dias a mais para que o Corinthians exercesse o pagamento da segunda parcela pelo Félix Torres. Esse prazo já havia sido encerrado. O Santos Laguna ofereceu uma nova janela para que houvesse o pagamento. Esse prazo acabou no fim de semana, não houve a compensação e agora o Santos Laguna vai à FIFA para requerer o pagamento com juros, correção monetária, entre outras coisas. E você, como é que vê todas essas notícias que eu contei? Os espaços para comentários, quer deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda, a gente se encontra às 7. Tchau!